Mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, ele ingressou no Ministério Público em 1986. Foi promotor de justiça no Vale do Ribeira, em Apiaí, depois Sumaré e Barueri. Na capital, atuou na Promotoria de Justiça Criminal de Santo Amaro e na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Em 2009, foi promovido a Procurador de Justiça e, por 2 mandatos consecutivos, foi Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. O Em Discussão Arena Livre tem o prazer em receber Márcio Elias Rosa, secretário de Justiça e Defesa da Cidadania. Vamos prestar contas sobre os serviços prestados e a execução de políticas públicas da pasta. Comigo na bancada, os deputados Coronel Camilo, do PSD, e Coronel Telhada, do PP. Muito obrigado pela participação dos senhores na bancada do Arena Livre. Muito bem-vindo mais uma vez, secretário. Em participação previamente gravada, o deputado Roberto Massafera, do PSDB, e o deputado Davi Zaia, do PPS. Deputado, como eu disse, vamos prestar contas da pasta, que é um grande guarda-chuva, é a pasta mais antiga, né? Da Justiça. Eu queria que o senhor falasse um pouco do desafio que é estar à frente da pasta de Justiça e Defesa da Cidadania. Fale um pouco dos serviços prestados, das políticas públicas, secretário. Primeiro, agradecer o convite, a honra, o privilégio de estar na companhia de todos, sobretudo nessa bancada, né, integrada pelo deputado Telhado e pelo deputado Camilo, né, Coronel Camilo. Ambos representam tão bem o Parlamento Paulista. Muito obrigado. Representam tão bem. Acho que a Assembleia não poderia estar melhor representada. E também representam com muita dignidade e correção a nossa Polícia Militar e a sociedade paulista e brasileira. Polícia Militar de São Paulo, que não é só a maior do Brasil, ela também é a melhor do Brasil, não é? E composta sempre por profissionais de uma correção ética e uma devoção para a causa pública de valor absolutamente inestimável. Então, privilégio estar aqui na companhia. Não é fácil ser secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, sobretudo em tempos de grande conturbação, de uma sociedade marcada pela intolerância nas relações pessoais, de uma grande desconfiança da sociedade civil em relação ao Estado, ao aparato burocrático estatal. Eu diria que há uma desconfiança e um distanciamento muito grande e muito ruim do povo às instituições públicas, não é? Acho que o povo tem a esperança, a expectativa de que tudo funcione bem, mas ele não acredita muito, ele fica desconfiado sempre. Exercer a função pública nesse contexto, a função política, qualquer que seja, ela é um pouco mais delicada, mas ela também é mais essencial ainda, porque tem que devolver para a opinião pública a confiança nos homens e nas mulheres sérios que estão desempenhando aí a gestão pública. A Secretaria da Justiça é a mais antiga. Eu, evidentemente, não sou o mais antigo, né? Sou um dos mais novos do secretariado, mas estou há pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Saí do Ministério Público, licenciado, e fui para a Secretaria de Justiça. A Secretaria de Justiça faz a interlocução do sistema de justiça. O sistema de justiça é integrado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública e a Advocacia Privada, a nossa OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A interlocução junto aos poderes do Estado, junto à Assembleia Legislativa, o apoio, a manifestação, a sugestão em temas que possam interessar essas instituições e esses poderes. Mas a OAB, a Defensoria, o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, evidentemente, tem uma dimensão política que dispensam quase sempre essa interlocução. Então, na atualidade, eu diria que o grande desafio da pasta é a defesa da cidadania, a implementação de políticas públicas que nos dê a todo paulista e brasileiro que esteja aqui em São Paulo uma emancipação cívica mesmo, que faça com que ele participe da vida coletiva com muita dignidade, tal como a Constituição deseja. O governo do Estado vem fazendo ao longo do tempo e a nossa missão é levar adiante. Deputado Coronel Telhado, bem-vindo. Eu quero cumprimentar o doutor Márcio, prazer tê-lo conosco aqui. Nós temos um assunto aí que o senhor já foi até conversando sobre o CONDEP. Sim. O CONDEP teve uma passagem difícil aí ano passado. Ano passado. 2 anos. Onde o vice-presidente do CONDEP, então, o senhor Luiz Carlos dos Santos, acabou sendo preso porque estava envolvido com crime organizado. Não só envolvido, recebia dinheiro do crime, como também a informação que ele passava dados de agentes da segurança pública, da Polícia Militar, Polícia Civil e do sistema penitenciário, ele passava esses dados ao crime organizado. E aí, no processo da própria CPI,
nós conversamos com várias autoridades, e uma coisa que chama a atenção é que ele chegou à vice-presidência do CONDEP quase de uma maneira sem querer. A gente nota que, né, conversando com os presidentes, quando se pergunta quem é o Luiz Carlos dos Santos, os próprios presidentes não sabem informar quem é essa pessoa. Sabe que ele foi indicado por uma associação, acho que da região de Cotia. Ele veio através dessa associação. E o próprio presidente, na época, fala, bom, ele chegou porque ele foi indicado, era um para ser o vice-presidente, acabou não aceitando o passe. Enfim, nós notamos, o Coronel Camilo é relator da CPI, eu sou o presidente, nós notamos que um conselho de tão grande importância, o Conselho de Defesa da Garantia dos Direitos Humanos do Cidadão, tinha na sua vice-presidência um criminoso, um indivíduo totalmente, vamos dizer o termo claro, traidor. Porque ele não só traiu a quem confiava nele, como ele traiu o Estado que lhe deu uma função pública. E o Coronel Camilo, ao final da CPI, está relatando, pedindo algumas providências, e entre elas, eles próprios já se adiantaram, o próprio CONDEP se adiantou, fez uma publicação de diário oficial dizendo que daqui para frente, todos os membros que vierem a pertencer ao CONDEP serão avaliados, não só na sua vida pessoal, como na sua vida pregressa também, através de atestado de bons antecedentes. Então a gente fica assustado por isso ter acontecido tal coisa, para que o pessoal se apercebesse que infelizmente nós temos sim infiltração do crime organizado em vários setores da sociedade, nos 3 poderes, nas polícias, na religião, em todos os setores, infelizmente, nós temos o crime organizado hoje. E como o senhor falou, a principal função da Secretaria hoje é a defesa da cidadania. E eu reputo, creio que o Coronel Camilo vai me confirmar, como um dos maiores defensores da cidadania, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Militar, nós quando ingressamos, todo homem e mulher ao ingressar na Polícia Militar, ele faz um juramento, se necessário, sacrificar a vida dele, a própria vida, em defesa de outra pessoa, não só de pessoa, porque muitos policiais acabam morrendo em defesa até de patrimônio, pessoas que eles não conhecem, que nunca viram, mas você dá o seu bem maior que a vida em defesa de alguém. E nós reputamos que a Polícia Militar é a grande defensora dos direitos humanos, sim, porque ela está lá no combate, na rua, é a primeira medida, é a que toma a providência imediata, é aquele que tem que agir em questão de segundos, ele não tem tempo de pensar qual vai ser a consequência. Houve o problema, ele tem que agir. E nós notamos que existem muitos órgãos que dizem que se defendem a cidadania, mas que são frontalmente contra a Polícia Militar, principalmente, não só a Polícia Militar, mas as outras polícias, inclusive, promovendo ações onde querem deixar bem claro que a Polícia Militar é uma organização violenta, uma organização que não respeita os direitos humanos. Um entulho autoritário, né? Sem dúvida, resquício da ditadura. Do regime militar. Enfim, nós, como vereadores, tivemos problema com isso na Câmara Municipal, nos chamarem de filhotes da ditadura, inclusive. Nós entramos na PM, entramos sim no regime militar, mas quando já estava acabando, nós não participamos de nada do regime militar diretamente. Então, eu queria aqui ver com o senhor o seguinte, o senhor como secretário de Justiça, a visão que o senhor tem da Polícia Militar, o senhor já falou da Polícia Militar, da sua visão, mas não só a visão pessoal, a visão institucional. E por que nós não temos dentro da Secretaria de Justiça órgãos que defendam funcionários públicos, que defendam não só a Polícia Militar, a Polícia Civil, hoje os colegas da Secretaria de Assistência Penitenciária que cortam o Estado de lado a lado, transportando preso, fazendo um serviço super difícil, enfim, que esses homens e mulheres são aqueles que todo dia vão se confrontar com um problema e terão problemas judiciais, demandas judiciais para serem resolvidas. Então, a gente quando nota hoje um policial, um homem de outra secretaria que se envolve num problema de um crime que acaba envolvendo o seu serviço, muitos são obrigados a vender carro, casa para pagar o seu próprio advogado. Se falar em defesa, me fugiu o termo, pessoal da Defensoria Pública, não tem como, a justiça, a lei não permite, mas a gente nota que nem há interesse na Defensoria Pública em valorizar o policial militar ou ajudar o policial militar. Como o senhor poderia mostrar isso para a gente, até ajudar nessa situação de defesa daquelas pessoas que defendem a sociedade? Bom, Coronel, é uma oportunidade de prestar esclarecimentos a esse respeito. A primeira observação são várias questões, mas uma delas, eu gostaria mesmo de falar bastante, um pouco mais da própria Polícia Militar e como eu enxergo o trabalho que é a Polícia Militar, no contexto do Estado democrático de direito, etc. Mas ainda que eu não seja um especialista no tema, talvez seja por desejo de conhecer, por ofício lá no Ministério Público. Mas é um especialista, sim, sabe muito. O que eu queria dizer com relação ao CONDEP, ele representa a sociedade civil junto ao Estado
e goza de autonomia. Quando foi criado e concebido, a ele é dada plena autonomia para dirigir seus destinos. Ao contrário disso, a secretaria tem que dar meios materiais para que ele funcione. Quando eu cheguei na secretaria, ele funcionava no prédio da secretaria, no pátio do colégio, inclusive. Eu transferi para um outro prédio ali no centro, mas a secretaria, o governo do estado tem que dar recursos e condições para que eles funcionem, e acho que está correto. Essa é a democracia participativa. A democracia participativa é aquela que traz o cidadão para o dia a dia da administração e da política. Isso é bom, é saudável. Às vezes, no entanto, como este caso demonstra, não basta a boa causa. Em nome de boas causas, as pessoas também cometem crimes. Sem dúvida. Nesse caso específico, eu posso falar um instante, eu ainda era procurador-geral quando tomei conhecimento, até porque a minha assinatura mesmo foi falsificada por esse cidadão. E quando eu assumi a Secretaria da Justiça, logo depois a denúncia, o escândalo, a prisão e tudo mais. Cometeu um crime contra o próprio CONDEP, que na essência é boa: defesa dos direitos humanos, defesa da dignidade da pessoa, contenção de qualquer abuso por parte do Estado. A causa é legítima, boa, democrática. Toda e qualquer pessoa razoável também defende isso. Não é? Ninguém é contra isso. E como o senhor bem disse, é o primeiro juramento que todos nós prestamos quando ingressamos no serviço público: defender as causas da sociedade civil. Esse cidadão não era um conselheiro, era um criminoso, tanto que foi condenado e cumpre pena e vai cumprir lá a sua pena, e eu espero que saia regenerado do sistema prisional de São Paulo. Então, com relação ao CONDEP, essa questão. A segunda, acho que nós precisamos enfrentar uma hipocrisia que existe no Brasil, que é de que o Estado não pode prover de mecanismos para a defesa do seu colaborador que, no exercício da função, com alguma regularidade ou com regularidade, eventualmente venha se envolver em algum fato que lhe possa demandar perda patrimonial. Veja, nós não vamos defender criminosos. Sem dúvida. Mas aquele que, no exercício da sua função regular, se envolve em fato que depois é judicializado, deveria poder contar com a assistência, não é? Ainda que ao final sendo por ele custeado, no caso de condenação. Sim. Vamos imaginar que alguém, ao final, é condenado. Então, que se faça a reversão. Por quê? Porque nem todos têm condição econômica, como o senhor bem lembrou, de contratar assessoramento jurídico essencial para a sua defesa. E não é razoável que ele tenha comprometido a sua liberdade, o seu patrimônio, o seu próprio nome, num contexto de que exercia as funções. É evidente que a gente não pode jamais tolerar, volto a dizer, mas eu sei que o senhor também pensa como eu, tolerar a prática de ilícitos. Ninguém está defendendo isso. Mas é preciso criar mecanismos de que o colaborador, que o servidor público, esse que se entrega para a função pública, tenha um esteio, né, e uma segurança pessoal, uma estabilidade, né? Não tema que o exercício normal da sua função venha a expor a sua família, por exemplo. Com relação à Polícia Militar, eu acho que outra grave missão que todos nós devemos ter no debate com a sociedade civil é o seguinte: a ditadura não teve nada a ver com a Polícia Militar. Com certeza. Não teve nada a ver com a Polícia Militar. Não era a Polícia Militar que afiançava o golpe de 64, não era a Polícia Militar que patrocinava os atos institucionais, todos eles, sobretudo o ato institucional número 5. Nós estamos num Estado democrático de direito, em boa hora, desde 1988, e a Polícia Militar segue exercendo a sua função, que é garantir a ordem no contexto do Estado democrático de direito. O problema é que a gente confunde muitas vezes segurança pública com ordem pública, com imposição da autoridade. Exato. Que por vezes é necessária. O senhor trabalhou na Rota, não é isso? Sim, senhor. E o Coronel Camilo foi o nosso grande comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sabem disso, que não são poucas as ocasiões, quase que cotidianas, em que a Polícia Militar se faz presente pelo braço forte da autoridade, para a imposição da ordem. Mas a sua missão não é estabelecer a ordem, é garantir a segurança pública. E a segurança pública é muito mais do que a imposição da autoridade tão somente. A segurança pública tem a ver com algo que é essencial para todo homem, toda mulher que nos assiste hoje, que é a possibilidade de ser feliz, de viver em paz. E de ser feliz não significa viver de um modo estabelecido por ninguém, é viver feliz segundo a sua conveniência, com as suas orientações, com as suas opções, opiniões, na plenitude. É poder sair
tendo a expectativa de poder voltar para casa, É o que junto todos com querem, os seus e secretário. com todas as suas Talvez seja o maior peso do Brasil ultimamente. Verdade. E quem é que garante isso no dia a dia? Na Polícia Militar. Polícia Militar, as forças policiais, a autoridade policial, é isso? Sem na dúvida. rodovia e nas cidades, é isso. Quem é que leva a paz para o campo? Polícia Militar. Quem é que faz a tutela, o braço da autoridade na defesa do meio ambiente no estado de São Paulo? A polícia. E no outro campo, para não falarmos só da Polícia Militar, quem é que faz a investigação criminal? A Polícia Civil. Quer dizer, então esse estabelecimento da lei, a imposição e a possibilidade de concreta execução passa necessariamente pelo reconhecimento, pela valorização do trabalho das polícias. Para terminar, Coronel Telhado, direitos humanos não é defesa de bandido. Perfeito. Esse é o lado mais equivocado, num aspecto quase que mercadológico, né, que nós vamos apresentar. Uma falácia. Uma falácia, uma fake news. Direitos humanos é o artigo 5º da Constituição, defesa da vida, da liberdade, da propriedade. Isso é direito humano, aquilo que é direito essencial às pessoas. Direito à educação é direito humano. É aquilo que é essencial à pessoa na condição humana. Defesa do meio ambiente, defesa do ar, isso é o direito humano. No Brasil, infelizmente, começaram a associar a defesa de direitos humanos a direitos que são direitos daquele que cumpre pena, por exemplo. Isso é direito de condenado, direito de sentenciado, direito do réu, direito de defesa. Direito humano é o nosso direito, é o direito do trabalhador, da criança que tem esperança, do idoso que não perdeu o sonho. Isso é que é direito humano. Deputado Coronel Camilo, bem-vindo mais uma vez a esta arena. Muito obrigado, viu? Boa tarde, Telhada, nosso secretário. Bom, nessa linha, secretário, eu também penso igualmente ao senhor, mas queria voltar um pouquinho nesse caso da defesa, né, dos próprios policiais que precisam hoje. Como comandante-geral, eu conversei com a Procuradoria-Geral do Estado, que se negou, ao contrário, ela só participa no polo ativo, né, contra os policiais. E a Defensoria Pública se recusou no estado de São Paulo a defender os policiais. Diferente da Defensoria Pública da União, que defende os militares das Forças Armadas, né? E nessa linha, só para complementar o que o senhor falou também, acho que pensamos igual, né? Não existe a democracia sem a polícia. Não tem. Exatamente. A sua pasta, para fazer justiça, precisa da polícia, né? Isso talvez os nossos telespectadores aí precisam compreender. Não tem nada, não tem democracia, não tem ordem, não tem qualidade de vida, não tem felicidade se eu não tiver segurança, né? Se eu não tiver a garantia de que eu posso sair de casa, que eu posso voltar, né? E nessa linha eu acho que nós devemos trabalhar aí junto com a Secretaria da Justiça, junto com o Estado, na defesa desses homens e dessas mulheres que estão aí, porque não é um fato isolado. Todos os dias, né, são 150 mil ligações, mais ou menos, para o Copom de São Paulo. Mais ou menos 10% disso gera o despacho de viatura, ou seja, uma viatura vai atender o cidadão de São Paulo. Inevitavelmente ele vai ter algum momento de entreveiro, de confronto, né? Aliás, os confrontos em São Paulo, muita gente reclama, mas 17% só dos que entram, dos que atiram na polícia, 17% dos que entram em confronto com a polícia só que saem feridos ou infelizmente morrem. Então a polícia é extremamente necessária. Outra coisa também, até fazendo uma colocação sobre os direitos humanos, sobre o CONDEP, né? Sou um crítico do CONDEP, né? Não da função do CONDEP, mas de como ele está estruturado hoje. A formatação do CONDEP. A formatação do CONDEP hoje. Acho que ele tem atribuições que não deveria, uma delas é a escolha do ouvidor de polícia. Acho que isso deveria ser uma função sua como secretário, definir a lista, ouvindo o CONDEP, ouvindo os outros conselhos da própria segurança, inclusive da própria Secretaria de Justiça e até de órgãos externos à Justiça, né? Bom, mas voltando à questão aí da defesa dos policiais, né? Precisamos pensar junto, e aí vai uma questão, né, da dificuldade que a gente tem hoje de todo mundo ir para o lado, assim, é bonito, acho que, criticar a polícia, é bonito criticar o governo, é bonito criticar a ordem, né? Parece que todo mundo acha que é fantástico ser do contra aí, mas exageradamente, né? Se você não concordar é diferente, mas não concordar sem argumentos do jeito que está acontecendo hoje, e o policial sofre isso todo dia, né? Como se colocar limites fosse sempre alguma coisa autoritária ou da ditadura, né? E na realidade a polícia está aí para isso. A polícia está para fazer com que as regras sejam cumpridas, né?
Como o senhor vê aí que poderia ser feito essa defesa, né? Assim, a Secretaria da Justiça poderia ter um órgão, um conselho ou alguma coisa que pensasse nessa questão? Olha, Coronel, francamente, eu acho que nós precisaríamos ter aqui em São Paulo uma legislação estadual que permitisse que nós tivéssemos ou um quadro da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, disponibilizada para isso, ou um modo de credenciamento de advogados para que pudessem fazer essa defesa, estabelecendo regras de contenção. Por exemplo, não se patrocinará, por exemplo, a defesa em ações de improbidade, porque nem os bons policiais querem isso. Não se fará defesa em ações de interesse exclusivamente pessoal, particular, porque ninguém quer isso. Mas é a defesa das ações de cunho econômico, sobretudo, eventualmente nas ações penais, se for o caso, mas de cunho econômico, sobretudo, que tenham repercussão patrimonial para aquele que está no exercício da sua função. A exemplo do que se passa lá na Advocacia Geral da União, né, ou da Defensoria Pública da União. Acho que nós poderíamos pensar numa legislação estadual. Eu até me comprometo a utilizar, enfim, a experiência, a expertise lá para juntos construirmos alguma... Tenho certeza que nós aqui também estamos à disposição para isso. Vamos conversar. Mas agora eu queria fazer uma outra questão. O que a Secretaria pode fazer, né? Nós vemos um momento das redes sociais. As redes sociais, a intolerância é radicalismo extremo, né? Então, assim, que ferramentas tem a Secretaria da Justiça para fazer frente a isso, por exemplo, aí na questão do racismo, né? Nessas intolerâncias que a gente vê na sociedade hoje? Eu acredito que, só para complementar, tem o lado que eu acho que às vezes exagera um pouquinho no politicamente correto, né? Não tenho dúvida que não precisamos exagerar muito, mas tem muitos fatos aí que precisam ser mais policiados. O que a Secretaria pode fazer nesse caso aí? Olha, a Secretaria ela tem, e São Paulo tem uma legislação muito avançada em relação a isso, de enfrentamento à questão do racismo, por exemplo. E a legislação confere à Secretaria, ao secretário, a possibilidade de aplicar sanção pecuniária. Advertência, multa para a pessoa física e, se tratando de pessoa jurídica, até o fechamento da empresa, a cassação da inscrição estadual. A própria Secretaria? O próprio secretário de Justiça. Há um conselho que faz a investigação, uma coordenadoria, na verdade, um processo que faz a investigação, ouve os interessados e tal. E também nos casos de não observância da diversidade sexual, não é? Ou seja, qualquer manifestação de intolerância mesmo, né, em razão da orientação que a pessoa tenha e da questão racial, sobretudo. Nós já tivemos mais de uma centena de casos de aplicação de sanção. Recentemente nós tivemos casos de grande repercussão. Sim. E todos eles, tristemente, ocorrendo em ambiente escolar. Em que o universitário, secretário. Universitário. Universitário. Né? Eu não tenho o percentual agora, mas a Secretaria de Segurança há pouco tempo revelou que quase que a maioria dos boletins de ocorrência envolvendo injúria racial ocorrem no interior dos estabelecimentos escolares. O que é terrível. Se nós imaginarmos que a célula familiar é o primeiro núcleo, né, de convivência da pessoa, todo mundo nasce como filho. Depois, o segundo instante é a instituição de ensino, é a escola. É ali que ele aprende a se relacionar com outros que não são consanguíneos. Ele aprende a ler, a escrever, mas também a se relacionar com seus amigos. E ali é que se instala a intolerância àquele que é, por qualquer razão, até por opção pessoal, diferente. O terrível disso, né? A intolerância marca o egocentrismo do sujeito se achar maior e melhor do que qualquer outro que seja diferente. E por isso impõe ali uma censura, uma restrição, né? Ou bullying, que é mais comum entre as crianças, etc., né? Ou adolescentes. Tudo isso, exagerado, como disse o Coronel Camilo, beira o ilícito, o crime de injúria racial, né? Ou de racismo, ou a infração administrativa que a Secretaria vem atuando. Agora, o grande desafio é educacional. É mostrar para as pessoas que isso... Aqui nós defendemos uma linha muito forte, telhada também, da internalização de valores, né, de criar... Eu faço uma pergunta muito direta para o senhor. Não deveríamos ter dentro da escola o retorno das aulas de educação moral e cívica? Bom, depende do conteúdo programático, né? É isso. Depende do conteúdo programático. A ideia é boa. É como o estudo dos problemas brasileiros, que no meu tempo tinha. Ou o SPB. O SPB. Só que quando eu fiz faculdade, era um coronel do Exército que dava aula.
né? Porque defendia uma posição conservadora, de extrema direita, era uma coisa assustadora. Por que essa pergunta? Porque eu acho que hoje não se discute valores. A família às vezes está um pouco desestruturada, esse jovem está na escola. Não, se discute justamente a escola, a desestruturação a família delega para a escola. A família transfere para a escola a responsabilidade, a escola transfere para a família e esse jovem vai crescendo sem ver valores. O senhor sabe sem qual é o discutir. problema? Eu acho que no Brasil, em silêncio, todos nós em silêncio, todos nós mesmos, estou me referindo aos senhores e também aqui, fizemos assim, nos omitimos, totalmente, enquanto muitos estabeleciam um pacto pela desonestidade, em todos os sentidos, inclusive no campo moral. E ficamos em casa, lamentamos com os nossos, né? Falamos lá. Intramuros. Intramuros. Precisamos fazer um pacto pela honestidade. Exatamente. Pegando o gancho do que o senhor está falando, pegando o gancho do que o senhor está falando, eu lembro que em 2010, 2011, quando eu estava comandando a rota, 2009, não lembro exatamente o ano, mas eu era o comandante da rota, eu fui visitar lá os promotores de justiça ali na Riachuelo, nem lembro como chama o prédio. Ministério Público. O prédio do Ministério Público ali. E estava conversando, Brigadeiro. Isso, estava conversando com o presidente, chamaram vários promotores, estamos todos lá conversando, e de repente o presidente olha para mim e fala: Coronel, como que nós vamos fazer? Esse Brasil está uma situação difícil, muito bandido na rua. Eu fiquei ouvindo ele falando, eu, tenente-coronel na época, fiquei ouvindo ele falando. Aí eu falei: doutor, o senhor é o presidente, que o senhor vai perguntar para mim, que sou tenente-coronel, comandante da rota, o que nós vamos fazer? Falei: o problema é justamente a nossa lei, a nossa legislação. Nós estamos numa situação, doutor Márcio, que a população clama por uma atitude mais rígida quanto ao combate à criminalidade. Proativa. A nossa legislação, eu não vou falar que ela é ultrapassada, porque eu acho que ela não é ultrapassada. Eu creio que o Código do Processo Penal nosso é muito benévolo. É muito benévolo. Aqui uma pessoa paternalista, aqui uma pessoa que é condenada por matar pai e mãe há 2000 anos de cadeia, 11 anos depois está na rua. São coisas que incentivam o crime e desacredita o cidadão. Nós temos exemplos clássicos no Brasil de grandes saques ao erário público, corrupção, etc. E nós vemos as pessoas na rua, alguns até querendo se candidatar a presidente. É uma situação assustadora. Quem vê isso de fora acha que nós estamos brincando, mas não é a realidade nossa. E o senhor falou muito bem, nós nos omitimos. Então eu entendo que nós temos que tomar uma atitude, sim. E o senhor, como secretário de Justiça, não haveria como, eu não sei se seria, não, lógico, não cabe à secretaria, eu sei disso, mas aos senhores promotores, aos senhores do judiciário que mexem diariamente com a lei, sabe que o problema está ocorrendo, nós pedimos uma reforma na legislação brasileira, não só, porque normalmente esse pedido vem aos políticos, que de repente não são a parte mais envolvida e talvez a mais interessada. Nós temos um exemplo aqui, doutor, só para trazer a situação do jeito que está aterrorizante para a polícia. Sábado passado, dia 30, sexta-feira do dia 30, não, sábado foi dia 30 de março, policiais militares lá de Itapira, não sei se o senhor soube dessa ocorrência, na região de Mogi Mirim, eles prenderam um indivíduo, um tal de Johnny Donizete, criminoso do PCC. Soube, foi solto. Foi pego com um fuzil. Eu vi inclusive. 2 pistolas, carregador Drumel, colete, à prova de bala, ou seja, clássico do crime organizado, e mais maconha. O mais fácil era o pé de maconha, que era o menos. No dia seguinte, ele foi liberado na audiência de custódia. Eu recebi isso, inclusive dos meus colegas do Aí eu Ministério pergunto ao Público. senhor, nós como hoje deputados, mas somos policiais, o que fazer? Isso demandou inteligência, trabalho de inteligência para localizar o indivíduo, um planejamento para se cercar, prender o indivíduo, uma ação policial perigosa, porque poderia, não só o criminoso poderia ter morrido, como algum policial, até um inocente na ação poderia. Então, envolveu todo um esquema de policiamento, de inteligência, de segurança. O indivíduo é preso, liberado no dia seguinte. Com certeza, agora para se prender esse indivíduo vai ser um parto. Como é que nós ficamos? Como é que eu vou falar para o cidadão que me assiste, ali, aquele cidadão que me assiste? Como é que eu vou falar para ele? Confie na sua polícia, confie na sua justiça. O senhor vai ligar um 181, diz que denúncia, vai denunciar o criminoso, e nós vamos lá prender ele e falar: mas coronel, no dia seguinte o cara está na rua. Como é que fica? Então, olha que situação nós chegamos, nós estamos perdendo a credibilidade pública, não só a justiça, mas a polícia, todos nós somos agentes públicos, a população não acredita mais na gente. O que nós podemos fazer? O senhor como uma pasta tão No final importante. da sua resposta, preciso fazer um intervalo, secretário. Tá Depois bom, a gente mas pode quer até fazer retomar depois, mais devagar. Não, ele pode começar a responder. O que nós podemos fazer? Olha, eu acho que primeiro o cidadão lá que está nos ouvindo não pode desistir, não é?
Isso é fundamental. Isso é fundamental. Nós estamos aqui porque não desistimos. Porque nós estamos aqui. Estamos aqui brigando. Brigando porque não desistimos. E o trabalhador, a dona de casa, o jovem, o adolescente que está eventualmente nos assistindo, tem que acreditar que esta via é a única via que pode nos levar a uma condição muito melhor. A gente tem que procurar sempre enxergar o futuro, né? E achar que ele vai ser muito melhor do que tem sido hoje. Eu acredito nisso. O Brasil já melhorou muito do que era há 20 ou 30 anos atrás. Nós sabemos isso. Melhorou muito nos grandes centros. Pega os índices de violência e de criminalidade do estado de São Paulo, são os melhores do Brasil. Esse mês aqui nós estamos com uma taxa de, para cada 100 mil habitantes, de 7,2, eu acho. Vai cair um pouco mais. 7,5. 7,5 por aí. O padrão internacional é inferior a 10, né? 10 ou inferior a 10. Nós estamos com taxas melhores que de Miami, no que diz respeito a crime contra a vida. Nosso vizinho do Barulho, Rio de Janeiro, com mais de 40. Lamentavelmente, tristemente. Agora, o problema é que a sensação de insegurança não decorre de índices oficiais. Decorre da efetiva aplicação da lei. Nós precisamos apurar os crimes. Diminuir a impunidade. E não é só o homicídio ou o latrocínio, não é só o crime que é em flagrante, que ganha o noticiário, é o crime que fustiga a nossa paz interna. Você está parado no trânsito, alguém te leva o relógio, leva o seu celular, ou fica sabendo que alguém foi furtado, que teve a sua bolsa rasgada, não é isso? Exatamente. É isso que fustiga, que consome a nossa paz no dia a dia, no cotidiano. Esse tipo de situação, ainda que o autor não vá cumprir pena de encarceramento, porque pode não ser necessário, isso tem que ser apurado. Nós não podemos ficar com taxa de elucidação pequena, nós temos que ter uma grande taxa de elucidação. Mas para terminar mesmo, coronéis, não é? Coronel Camilo e Coronel Telhado. No Brasil nós precisamos discutir segurança pública a partir do fenômeno do crime e não apenas da conduta do criminoso. A gente fica discutindo, olha, fulano estava com uma arma, fez isso, fez aquilo, usou essa ou aquela estratégia, mas por que o crime aconteceu? E o que é que leva a outros tantos cometerem, a gente não discute. É a questão muito mais, é muito além do nosso trabalho. Sem dúvida. No dia a dia. É a questão para compreender o que é que está alimentando essas organizações criminosas, por exemplo, e não precisamos estancar. Vamos voltar a falar mais no próximo bloco do Em Discussão Arena Livre, que volta em instantes.